A boa utilização de recursos hídricos influencia na produção agrícola. Distribuição de água é o tema da nossa sala de aula de hoje. Olá! Na aula de hoje nós vamos conhecer uma técnica de avaliação da distribuição de água em sistemas localizados. Mas primeiro eu preciso explicar o que é a avaliação de um sistema de irrigação. Bom, essa avaliação tem a finalidade de diagnosticar e ajustar os volumes de água que o sistema está aplicando com os que realmente ele deveria aplicar. Esse desajuste na aplicação dos volumes de água pode causar uma desuniformidade de distribuição de água do sistema. E é bastante problemático para a produção rural quando o sistema tem uma baixa uniformidade de distribuição de água. Por quê? Quais são as consequências de ter um sistema com uma baixa uniformidade de distribuição de água? Primeiro, ele prejudica o processo de liberação de nutrientes do solo. Por quê? Quando eu tenho uma desuniformidade na aplicação de água, significa que dentro do meu sistema, alguns pontos estão recebendo mais água do que deveria e outros pontos menos água do que deveria. A liberação de nutrientes e a absorção de nutrientes pelas plantas, ela acontece no meio aquoso. Eu preciso ter uma movimentação de água para essa nutrição ser levada até as raízes para absorver e nutrir essa planta. Se eu não tenho uma quantidade de água ajustada no meu solo, com certeza eu vou ter problemas da absorção de nutrientes do meu solo. De outra maneira, quando eu tenho pontos com excesso de aplicação de água, eu não vou manter os meus nutrientes na zona radicular e eles vão ser lavados desse solo. Eu vou perder os nutrientes por percolação profunda e, igualmente, a minha planta vai ter problemas com deficiência de nutrição. Então, por isso que um sistema com uma baixa uniformidade de distribuição, ele vai prejudicar não só o processo de liberação de nutrientes, como causar uma baixa produtividade por essa falta de nutrição. Além da baixa produtividade, eu vou ter uma variação espacial no desenvolvimento do meu cultivo. É muito comum ver em sistemas localizados com baixa eficiência diferentes plantas com diferentes estágios e tamanhos. E isso é um problema porque vai atingir diretamente a produtividade dessa planta. Além disso, uma baixa uniformidade, consequentemente, vai aumentar o meu custo de energia elétrica, o que é um grande vilão para o produtor hoje, é a conta de luz. Para suprir essa deficiência de água em zonas pontuais do meu sistema, o produtor acaba deixando o sistema de irrigação ligado por mais tempo. E a bomba funcionando por mais tempo do que deveria, com certeza vai aumentar o custo energético dessa área. Mas então, o que causa uma baixa uniformidade de um sistema localizado? Lembrando que o sistema localizado é aquele sistema de irrigação que aplica água diretamente na raiz da planta, né? Em zonas pontuais do solo. Eles apresentam como emissores o gotejador, que é a irrigação localizada por gotejamento, ou o microaspersor, que é o conhecido a irrigação localizada por microaspersão. Então, hoje nós vamos aprender a técnica de avaliar esse tipo de sistema de irrigação localizado. O que causa uma baixa uniformidade? Agora eu vou apresentar alguns problemas que os produtores podem observar em campo e identificar a causa e uma possível solução. Por exemplo, se o produtor está observando que a cultura está menos desenvolvida em zonas pontuais da minha área, isso pode ter duas causas. Ou os meus emissores estão entupidos, e se o meu emissor está entupido, ele não está aplicando a vazão que deveria, causando uma deficiência hídrica naquele ponto, ou o sistema pode apresentar corte nas mangueiras. E se eu tenho problemas de vazamento por corte na minha tubulação, eu vou ter um encharcamento pontual de uma área. E esse encharcamento pode estar lavando nutrientes naquele ponto.
ok? Qual é a possível solução? Em casos de entupimentos, é importante fazer a lavagem do sistema ou a limpeza dos emissores e dos elementos filtrantes, tá? Aqui, por exemplo, tem uma foto com uma mangueira, um final de linha sendo lavado e daqui saindo uma água muito suja que pode causar esse entupimento dos sistemas localizados nesses emissores. Em alguns casos, essa lavagem pode ser feita com produtos químicos para liberar esses impedimentos que causam os entupimentos, que podem ter diversas causas, tanto físicas, químicas ou biológicas. Outra coisa que o produtor pode observar em campo é se a cultura está menos desenvolvida no final da minha área irrigada. Por que que isso acontece? Pode estar ocorrendo uma queda de pressão ao longo da minha linha de distribuição ou linha lateral. Quando isso acontece, é importante verificar as pressões em diferentes pontos do sistema. O ideal é manter um ponto de tomada de pressão no cavalete de entrada desse setor de irrigação e manter o manômetro para verificar a pressão ao final dessa linha lateral. É muito importante que essa distribuição de pressão desde o início da linha até o final não varie mais que 20%, ok? Outro problema pode ser que você encontre que a vazão de todos os emissores da minha área de irrigação esteja menor do que a vazão de catálogo. Quando isso acontece, você pode até encontrar um sistema de irrigação com uma boa uniformidade de distribuição. Porém, essa distribuição não está sendo eficiente, porque a água aplicada é menor do que a vazão recomendada para aquele emissor. Quando isso acontece, onde está o problema? Acontece uma queda de pressão ao longo de todo o sistema. Se o emissor está funcionando a uma pressão menor do que a pressão de serviço recomendada em catálogo, ele vai apresentar uma vazão menor do que deveria. O que fazer? Verificar primeiro os pontos de pressão antes e depois do elemento filtrante. Isso é uma dica. É muito importante que se tenha sistemas de filtros quando trabalhamos com irrigação localizada. E às vezes esse filtro, se não estiver bem dimensionado ou não estiver ocorrendo uma manutenção de limpeza recorrente, ele vai causar uma queda de pressão por uma perda de carga muito grande antes e após esse elemento. E se a perda de carga for muito grande, vai causar uma diminuição de pressão ao longo do sistema, diminuindo a vazão de aplicação de água pelos meus emissores. Qual é a solução para esse caso? Manter e instalar manômetros desde a saída da bomba, antes do elemento filtrante, depois do elemento filtrante, ter tomadas de pressão dentro dos cavaletes de cada setor e verificar a pressão ao final da linha lateral de cada setor. É muito importante que conhecemos a distribuição de pressão ao longo de todo o sistema de irrigação. Outra causa pode ser que o seu sistema de irrigação não esteja conseguindo funcionar com muitos sensores funcionando à vez. Então, é preciso verificar quantos setores o seu sistema de irrigação consegue funcionar e está irrigando ao mesmo tempo. Por isso é tão importante a tomada de pressão, a entrada de cada cavalete, de cada setor de irrigação. Outro problema que podemos observar são encharcamentos subterrâneos, tá? Que às vezes o produtor está passando pela sua área e vê pontos de encharcamentos e não sabe de onde está vindo esse encharcamento. Ele pode ser subterrâneo, causado por rachaduras nas tubulações. Quando acontece rachaduras nas tubulações? Normalmente quando o sistema motobomba não foi bem dimensionado. Se a bomba que você está utilizando tem uma potência maior do que necessária do seu sistema, ele vai causar uma pressão muito grande na linha de distribuição e linha principal, estourando essa tubulação, causando essas rachaduras e vazamentos de água subterrânea. Outro problema que podemos encontrar é a má conexão das linhas laterais com o tubo de distribuição.
É muito importante que antes dessa tubulação ser enterrada, que verifique se todas as conexões estão adequadas e sem vazamento. Pronto. Então, já que aprendemos a identificar possíveis causas da má distribuição de água no sistema, eu vou apresentar agora uma técnica de avaliar um sistema de irrigação localizado, tá? Essa avaliação, ela consiste basicamente na coleta de vazão e medição da pressão do sistema. Quando eu coleto vários pontos de vazão no meu sistema, eu abasteço uma equação para calcular o coeficiente de uniformidade de Christiansen. Como eu faço essa coleta em campo? Primeiro, onde fazer essa avaliação? Esse daqui é um desenho básico de como é distribuído em campo um sistema de irrigação localizado. Desde a motobomba, o cabeçal de controle contendo os elementos filtrantes e, de repente, injeção de fertilizante, o tubo principal, tá? A linha principal, com as linhas de distribuição, seguida das linhas laterais, onde são conectados os meus emissores. O ideal é que o produtor consiga fazer essa avaliação em todos os seus setores. Caso não consiga, por falta de tempo, por exemplo, o principal setor a ser avaliado é o último setor da sua área. Por quê? Esse último setor, ele normalmente já apresenta a pior condição de projeto. É aqui que vai apresentar a menor pressão do sistema e a menor vazão, devido à perda de carga ocorrida ao longo de todo o sistema. Então, o primeiro setor que eu vou avaliar, eu vou observar a minha área de irrigação e ir direto até o último setor mais problemático da minha área. Chegando nesse último setor, o que eu devo fazer? Existe uma metodologia que foi elaborada por dois pesquisadores, um chamado Keller e outro Carmelli, que dizia que são necessários 16 pontos de avaliação desse meu setor de irrigação no sistema localizado. Então eu preciso selecionar 16 emissores para coleta de vazão. A metodologia da seleção desses emissores são: primeiro, das minhas linhas laterais, eu preciso selecionar 4 linhas para avaliação. A primeira linha a ser selecionada vai ser a primeira linha do meu setor, sempre a última linha do meu setor, e eu preciso selecionar 2 linhas medianas. Quais? As linhas que estão a 1/3 da minha área e a que está a 2/3 da minha área. Com as 4 linhas selecionadas, eu vou buscar 4 emissores dentro dessas linhas selecionadas, utilizando o mesmo critério. O primeiro emissor da minha linha, o último emissor da minha linha e os 2 emissores medianos, os que estão localizados a 1/3 e a 2/3 da minha linha. Com todos os meus emissores selecionados, agora eu vou coletar a vazão deles. Tratando-se de um sistema localizado por gotejamento, o equipamento que eu preciso ter em campo é muito simples. Qualquer tipo de recipiente para coletar a vazão gota a gota do meu emissor. Pode ser um copinho plástico ou qualquer vasilha. Eu vou colocar o meu coletor embaixo do gotejador e esperar 2 minutos. A partir desses 2 minutos, eu vou retirar esse coletor e, com uma proveta, fazer a medida do volume coletado. Com esse volume, eu consigo calcular a vazão desse emissor. O que é a vazão? Não é a quantidade, o volume de água que passa por um orifício dentro de um determinado tempo? Sabendo o volume coletado e que esse volume foi coletado em 2 minutos, eu consigo transformar essa vazão para qualquer unidade, seja litros por hora ou litros por minuto, que normalmente são encontradas em catálogo do emissor. Esse tipo de coleta de dados e com essas 16 coletas de vazão, eu preciso abastecer uma planilha que contém a equação do coeficiente de uniformidade de distribuição.
Primeiro, o ideal é que esse teste seja feito pelo menos 3 vezes, garantir 3 repetições para me assegurar da vazão que eu estou coletando daquele emissor. Tá? Hoje em dia, existem muitas planilhas facilitadoras e eletrônicas que te auxiliam a fazer esse cálculo. O produtor ele não é obrigado a conhecer uma equação tão complexa desenvolvida por um pesquisador. Existem planilhas que você consegue baixar como aplicativo ou, caso não consiga, procura um técnico especialista que vai com certeza te facilitar com uma planilha eletrônica como essa. Mas nada adianta de obter uma planilha eletrônica como essa se eu não sei o procedimento de coleta de dados em campo. Então é importante que o produtor conheça essa metodologia. Uma planilha eletrônica, esse é o exemplo de uma delas, de um sistema de assessoramento ao irrigante, nós vamos abastecer os 16 pontos de coleta de vazão e o resultado dessa planilha vai ser a porcentagem de uniformidade de distribuição da sua área. Por exemplo, um sistema de irrigação localizado, ele foi desenvolvido para ser muito eficiente, extremamente eficiente. Não é importante, não pode, que um sistema desse tenha uma eficiência abaixo de 90%. Quando eu digo que o meu sistema tem 90% de eficiência, eu digo que 90% da minha área está recebendo a lâmina que eu quero aplicar. Só que 10% ou está recebendo menos água do que deveria ou mais água do que deveria. Tá? Então, é importante que o produtor mantenha sempre o seu sistema com manutenção adequada para conseguir atingir alta eficiência. E com isso, eu quero enfatizar nas minhas considerações finais que é importante que o produtor estabeleça uma verificação de rotina e manutenção do seu sistema de irrigação localizado. Principalmente o sistema de irrigação por gotejamento e microaspersão, a manutenção tem que ser constante, diária. O produtor tem que observar e conhecer como está o seu equipamento em campo. Essa técnica de avaliação, ela deve ser aplicada a cada entre-safra, ou pelo menos uma vez por ano. O produtor tem que saber como o seu sistema está funcionando. E, em casos de dúvidas, sempre que possível, o produtor precisa consultar um técnico especialista para auxiliar na coleta de dados e na obtenção do resultado desse teste. Até a próxima!